A paz do Senhor, meu amado e minha amada irmã, eu dou graças a Deus por mais uma oportunidade que Ele me concede para dessa feita estar postando o comentário da última lição desse segundo trimestre da CPAD de 2019. Nós estamos aí encerrando uma série de lições bíblicas em torno dessa revista aí do segundo trimestre. A revista ela girou em torno do tabernáculo, símbolos da obra redentora de Cristo. Nós tivemos a oportunidade durante esses 3 meses, nós tivemos a oportunidade de trabalhar aí vários temas em torno do tabernáculo. O primeiro tema da nossa lição foi a apresentação do tabernáculo como lugar de habitação de Deus, mostrando aqui nessa lição nós vimos que Deus ele determinou que fosse construído um tabernáculo para que ele pudesse ali habitar nesse tabernáculo no meio do povo de Israel. Lembrando que o tabernáculo era uma espécie de uma tenda, porém aqui era uma tenda diferente, era uma tenda que serviria para a presença de Deus estar ali habitando no meio do povo de Israel. E esse tabernáculo, ele apontava exatamente para Cristo, que é o novo tabernáculo construído no seu sangue. O próprio Cristo, podemos dizer assim, é um novo tabernáculo. O próprio Cristo é a nova aliança, ele é o novo sacerdote, um sumo sacerdócio, um sacerdócio eterno, e ele é o próprio sacerdote e sumo sacerdote da nova aliança. Na segunda lição nós vimos sobre os artesãos do tabernáculo. Nessa lição nós vimos que Deus capacitou homens para poder confeccionar toda a obra do tabernáculo, pois não era uma tenda comum, era um modelo divino, e para isso era necessário que homens também recebessem uma capacitação divina para a construção do tabernáculo. Na lição 3, nós trabalhamos entrando no tabernáculo, já trabalhando a significância das partes do tabernáculo. E agora, entrando no tabernáculo, nessa lição 3, tratou da questão do pátio do tabernáculo. Ali no pátio, onde havia ali o altar do holocausto, onde havia também a pia de bronze ou a bacia de bronze, e nós vimos toda a simbologia ali do altar, representando o próprio Cristo, como também a bacia representando a própria lavagem adquirida através de Cristo. E aí então foi apresentado nessa lição 3, foi apresentado mais especificamente o que era o pátio, que era exatamente essa primeira parte do tabernáculo, que era o átrio. Na lição seguinte, da lição 4, falou do primeiro elemento ali do pátio, que era o altar do holocausto, o altar onde era imolado os animais de sacrifício oferecidos a Deus pelo pecado do povo. E nós falamos que esse altar do holocausto apontava para o próprio Jesus, que foi o holocausto oferecido de forma definitiva a Deus em favor da humanidade. Então temos ali que esse altar do holocausto ele apontava para Jesus. Na lição 5 falamos sobre a pia de bronze ou lavatório, que era o lugar para a purificação ali dos sacerdotes para oferecer os holocaustos, e após oferecer os holocaustos, isso também apontava para a purificação que nós alcançamos por intermédio de Jesus Cristo. Isso também apontava para Jesus. Na lição de número 6, nós falamos sobre as cortinas do tabernáculo, e aí falamos que essas cortinas separavam o pátio do lugar santo, o lugar santo do Santo dos Santos. Portanto, servia para essa separação desses compartimentos do tabernáculo. Essas cortinas eram utilizadas. Na lição 7, nós falamos sobre o lugar santo, que é logo após ali o pátio, após o átrio, nós tínhamos então o lugar santo, e naquela lição nós tivemos a oportunidade de tratar sobre o lugar santo, falando ali em relação aos móveis do lugar santo, onde tinha ali o candelabro, onde tinha o altar do incenso, tinha ali então a mesa da proposição, tudo aquilo apontando para Jesus. Isso tudo nós vimos na lição 7. Na lição 8 nós vimos sobre o lugar santíssimo, que era o lugar que podemos dizer assim, do grau máximo da presença de Deus no tabernáculo. Era exatamente no lugar santíssimo, lugar esse onde o sumo sacerdote ele adentrava ali uma vez por ano para oferecer sacrifício por toda a nação e também por si próprio. Era o lugar santíssimo. Na lição de número 9 nós falamos sobre a Arca da Aliança, que era o único móvel que havia dentro do lugar santíssimo.
E aí nós trabalhamos um pouco sobre a Arca da Aliança. Nós vimos naquela lição que a Arca da Aliança simbolizava a presença de Deus na nação de Israel, no meio da nação de Israel, com a nação de Israel. Nós vimos que a Arca da Aliança, ela tinha como a tampa o propiciatório, onde havia os querubins ali em cima, guardando o propiciatório que estava por cima da Arca da Aliança. Falamos sobre os elementos que eram postos ali, o que foram postos dentro da Arca da Aliança, que era as tábuas dos mandamentos, um pote de maná e a vara de Arão que floresceu. Estavam ali símbolos da aliança de Deus com o povo, estavam ali na Arca da Aliança. Na lição 10, nós falamos sobre o sistema de sacrifício, todo aquele sistema, como funcionava o sistema sacrificial ali, no caso levítico, ali do culto de Israel, qual era toda aquela simbologia, e mostrando que todo aquele sistema apontava para o sacrifício de Cristo. Na lição 11, nós vimos sobre o sacerdócio de Cristo e o Levítico. Essa lição foi muito importante, porque fez aí um paralelo entre o sacerdócio levítico e o sacerdócio de Cristo. O sacerdócio levítico era um sacerdote humano, era um sacerdote passageiro. Havia a necessidade da renovação dos sacerdotes ali da tribo de Levi, e por sua vez o sacerdócio de Cristo. Cristo era o sacerdote perfeito e não precisava de uma renovação, uma vez que ele é o eterno sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Na lição de número 12, nós vimos sobre a nuvem de glória, que simbolizava a presença de Deus, que guiou o povo desde a saída do Egito, durante todo o deserto. Uma coluna de nuvem, ela estava guiando o povo durante o dia, e à noite essa coluna ela tinha a aparência de fogo, a mesma coluna, porém de dia com aparência como uma nuvem, e à noite essa coluna vertical, essa coluna ela aparecia com o aspecto, a semelhança do fogo à noite, e que simbolizava exatamente um marco do guia, da presença de Deus guiando o povo, protegendo o povo, dando segurança ao povo. Então tudo isso era aquele símbolo daquela coluna que também fala da glória de Deus sobre a nação de Israel, da glória de Deus sobre o tabernáculo, uma vez que quando o tabernáculo foi construído, essa nuvem ela ficava sobre o tabernáculo também. E nós vimos que isso simboliza a presença de Deus desde quando Moisés ele recebeu as tábuas do mandamento lá no monte, lá foi em glória. Em vários momentos a nuvem de glória ela aparece como uma manifestação da presença de Deus, como na transfiguração de Jesus, como quando Jesus ele foi assunto aos céus, também quando ele há de vir sobre as nuvens, ele há de vir com a glória, como uma manifestação divina na sua vinda. Então a nuvem foi trabalhada como toda essa manifestação da glória e da presença de Deus no meio do seu povo e no meio da nação de Israel. E a lição de hoje, por fim, nós vamos trabalhar sobre o sacerdócio celestial, mostrando agora, uma lição voltada totalmente, falando, ela em certa medida, ela retoma basicamente aquilo que nós falamos na lição 11 sobre o sacerdócio de Cristo e o sacerdócio levítico. Então essa lição 13 ela vai retomar falando mais sobre o sacerdócio de Cristo, mais especificamente só sobre o sacerdócio de Cristo, mostrando que esse é um sacerdócio celestial, é um sacerdócio diferente do sacerdócio levítico. Louvado seja o nome do Senhor. Então foram essas as lições que nós vimos aí, e vamos estar aí detendo então nessa última lição. E eu creio que aqueles que tiveram aí o privilégio de acompanhar todas essas lições desse trimestre, essas 13 lições, certamente estes foram abençoados por Deus e acrescidos com o conhecimento da palavra de Deus. Então a lição de hoje, lição de número 13, de 30 de junho de 2019, que tem como título o sacerdócio celestial. Louvado seja o nome de Jesus. Aí Hebreus, capítulo de número 7, verso 26, ele vai estar aí inserindo um texto áureo. Inclusive esse texto nós já trabalhamos ele numa outra lição, mas ele reaparece aqui para falar mais especificamente do sacerdócio de Cristo, do sacerdócio celestial. Então esse texto ele é muito significativo quando ele diz aí em Hebreus 7, 26, nos diz o seguinte: porque nos convinha
um sumo sacerdote como este igual, como o de Jesus, santo, imaculável, sem mácula, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus. Então esse é o texto ouro, esse é o texto áureo da lição em torno do sacerdócio de Cristo, quando nos diz que nos convinha. E aí eu fiz a abordagem na lição onde esse texto ele foi trabalhado, que a ideia aqui do convir não se refere a uma mera conveniência. Eu aqui substituiria a palavra convinha pela palavra necessário. Por quê? Porque o sacerdote levítico, apesar dele ser uma instituição divina, apesar da lei ser dada por Deus, mas o homem foi incapaz de ser justificado perante a lei ou por intermédio da lei, e mesmo porque o próprio sacerdócio levítico ele apontava para um sacerdócio superior, que era o sacerdócio de Cristo. Então, a ideia de um novo sacerdócio, a ideia de um sumo sacerdote diferente, não era uma mera convenção, era uma necessidade. Então nós podemos fazer a seguinte leitura: porque no lugar de porque nos convinha, podemos colocar porque era necessário um sumo sacerdote como o de Cristo. Então, só fazendo essa observação, que não era uma mera conveniência, não era porque meramente nos convinha, era necessário um sumo sacerdote diferente, um sumo sacerdote perfeito, para que a nossa redenção ela fosse perfeitamente alcançada em Cristo Jesus. Portanto, porque nos convinha, porque nos era necessário um sumo sacerdote como este. Quais eram as características desse sumo sacerdote? Era santo, no verdadeiro sentido da palavra, tanto de ser do estado moral, do estado pessoal, a santidade não como uma posição, mas como um estado. Jesus ele era santo, não porque ele adquiriu esse título, mas porque ele era Deus e fazia parte da sua natureza, da sua essência. A santidade é a sua essência. Portanto, era-nos necessário um sumo sacerdote que era santo, que fosse santo, que não tivesse nenhuma culpa, portanto inculpável, que ele fosse também sem nenhuma mácula, nenhuma mancha, que ele fosse separado dos pecadores, não só no sentido de afastar-se para ser dedicado a Deus, mas no sentido de não ser um pecador, de ser o próprio Deus entre os homens, e é exaltado acima dos céus. Então, por ser santo, por ser inculpável, por ser separado dos pecadores, ele sim, o próprio Jesus, no seu ministério, ele foi exaltado acima nos céus. Então, esse textuário aqui nos aponta exatamente que era necessário um sumo sacerdote como o de Cristo, um sumo sacerdote diferente, perfeito, como era Cristo. A verdade prática da nossa lição, então, nos apresenta: Jesus Cristo é o sumo sacerdote perfeito, porque sendo ele a oferta e o ofertante, garantiu-nos no Calvário uma salvação eficaz e eterna. Muito importante essa verdade que deve ser posta em prática, que Jesus Cristo ele era um sumo sacerdote perfeito. Por quê? Porque ele era a própria oferta oferecida pelo pecado do homem, e ele era o próprio ofertante. Então ele ofereceu a si mesmo como oferta. Portanto, essa oferta que foi ali efetuada no Calvário, ela pode nos oferecer uma salvação eficaz, ou seja, cujo seu efeito é suficiente, e uma salvação eterna, que não há necessidade de mais nenhum outro meio, de nenhum outro mediador, de nenhuma outra oferta, uma vez que a oferta de Jesus, a oferta de Cristo, a sua própria vida, é uma oferta suficiente e definitiva. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Aí a leitura bíblica em classe da nossa lição está no livro de Hebreus, capítulo 9, versos 11 ao 15, e depois Apocalipse, capítulo de número 21, o verso 1 ao verso 14. Lembrando que o título da nossa lição é o sacerdócio celestial, ou seja, o sacerdócio de Cristo, sacerdócio esse que é segundo a ordem de Melquisedeque. Bem, aí Hebreus capítulo 9, verso 11 a seguir, nos diz o seguinte: mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo no céu, um tabernáculo eterno, não feito por mãos, isto é, não desta criação, não por mão do homem, não por mãos humanas, mas era um tabernáculo feito pelo próprio Deus nos céus. E esse tabernáculo nem por sangue de bodes
e bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou uma vez no santuário celestial, havendo efetuado uma eterna redenção. Então, o sacerdócio de Cristo era exatamente um sacerdócio dos bens futuros, um sacerdócio eterno. Esse sacerdócio ele foi exercido não por meio de oferta de sangue de bode, de sangue de animais, mas foi pelo próprio sangue de Jesus que ele entra no santuário celestial, havendo efetuada uma salvação eterna, não uma salvação passageira, mas uma eterna redenção, o que não era possível no sacrifício levítico, uma vez que sempre as mesmas ofertas tinham que ser oferecido pela redenção, pelo perdão da culpa, pelo o cobrir da culpa do homem, do ofertante. Mas Jesus, uma vez por todas, ele oferece uma eterna redenção. Louvado seja o seu nome para sempre. Aí o verso de número 13 nos apresenta: porque se o sangue dos touros, de bodes e a cinza de uma novilha esparzidas sobre os imundos os santificava quanto à purificação da carne, se tinha poder para isso, quanto mais o sangue de Cristo. O sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Aí leva um questionamento, ou seja, se o sangue de animais, de bodes, se ali todo aquele sacrifício, a cinza da novilha espargida sobre os imundos, se aquilo purificava o homem no sentido da carne, da lei ali cerimonial, quanto mais o sangue de Cristo, pelo Espírito eterno, pelo Espírito de Deus, não nos purificará a nossa consciência de todo pecado para servirmos a um Deus vivo. Ou seja, o sacrifício de Cristo ele foi mais do que suficiente para nos purificar de todo pecado, de toda injustiça e nos colocar novamente em contato com Deus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Aí o verso de número 15 nos apresenta: e por isso Jesus é mediador de um novo testamento. Ou seja, um testamento no seu sangue. Interessante observarmos que o Novo Testamento, a ideia de testamento, ele só passa a ter validade com a morte do testador. Quando alguém morre, quando se lavra um testamento, ele só passa a ser executado, as pessoas beneficiadas pelo testamento só passam a ter esses benefícios quando da morte do testador. E aqui é interessante que o texto no verso 15 nos apresenta: e por isso ele é mediador de um novo testamento, ou seja, esse novo testamento feito por intermédio do seu sangue, da sua morte e da sua ressurreição. Ele é mediador de um novo testamento para que, intervindo a morte, ou seja, com a sua morte, para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, ou seja, o homem ele estava sujeito à morte, isso por causa exatamente o Antigo Testamento apontava exatamente para o estado do homem de pecador e a sua impossibilidade de se justificar, e aquele testamento ele apontava para a necessidade de um novo testamento que viesse da possibilidade do homem de poder se livrar da lei do pecado e tomar posse dos bens do Novo Testamento, que é a vida eterna. E aí o texto então ele diz: intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, que era a herança do pecado, que era a punição, que era o conhecimento da transgressão. Os chamados, eles recebem, os chamados nessa nova promessa, nesse novo testamento, aqueles contemplados na nova aliança em Cristo, os chamados recebem a promessa da herança eterna. Então, o Novo Testamento em Cristo não é simplesmente para mostrar a nossa incapacidade e apontar o nosso pecado, mas é exatamente para apontar para aquele que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. E aí o livro de Apocalipse, capítulo 21, o verso 1 ao 4, nos diz o seguinte: e viu novos céus. Aí João, na sua visão na ilha de Patmos, ele diz o seguinte: e viu novos céus, uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra já passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia dos céus, adereçada
como uma esposa ataviada para o seu marido, e viu uma grande voz dos céus que dizia, olha o que essa voz anunciava, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, eis a aliança, eis agora a comunhão, eis agora o sacerdócio, eis a nova realidade espiritual entre Deus e os homens, eis aqui o novo tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. Esse tabernáculo, ou seja, o próprio Deus habitando com o homem, nessa nova aliança, nesse novo tabernáculo celestial. E eles, quem? O seu povo, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, todo sofrimento, e não haverá mais morte, não haverá mais pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Então nós aguardamos um novo céu, nós aguardamos uma nova terra, nós aguardamos o cumprimento da promessa conquistada, da promessa deixada por Jesus, e nós aguardamos tomar posse das bênçãos advindas, da nova aliança, do novo sacerdócio, da nova vida, do novo tabernáculo, que é Cristo Jesus. Nós estamos agora habitando em Deus, nós somos agora participantes do corpo de Cristo, nós pertencemos agora a um tabernáculo espiritual, no próprio corpo de Cristo, nós estamos sendo construídos como parte desse edifício espiritual, não agora um templo feito por mãos humanas, mas um templo feito por Deus, uma conquista através do sacrifício do sangue de Jesus, para que nós possamos desfrutar de uma nova vida, de uma nova aliança com Deus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. E aí a introdução dessa lição nos apresenta o apóstolo Paulo escreveu que as festas, a dieta, os dias sagrados são sombra das coisas futuras. O autor aos Hebreus reafirma que a lei era a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas. De tudo o que estudamos até a presente lição, podemos dizer que o tabernáculo de Israel, na antiga aliança, é um tipo do tabernáculo celestial, desse corpo celestial, desse templo espiritual que nós estamos sendo inseridos. E nessa lição, veremos que Jesus ele é o sumo sacerdote desse tabernáculo celestial, dessa nossa nova morada em Deus, nessa morada no mundo espiritual, em que a sua igreja é um sacerdócio real. Então Cristo ele é o sumo sacerdote desse novo tabernáculo que é os céus, esse novo tabernáculo celestial, e a sua igreja é exatamente o sacerdócio real dentro desse novo tabernáculo que é o tabernáculo celestial. Então Cristo é o nosso sumo sacerdote e a igreja faz parte desse sacerdócio real conquistado na vitória de Cristo sobre o pecado. Aí o primeiro tópico da lição nos apresenta: o sacerdócio celestial tem um único sumo sacerdote. Esse sacerdócio celestial tem um único sumo sacerdote, diferente do Levítico. Quem é esse sumo sacerdote? Cristo. Cristo é o primeiro subtópico desse primeiro tópico. Cristo, o sumo sacerdote do Novo Testamento. O ministério do Novo Testamento mostra que na igreja não há e não pode haver uma classe sacerdotal exclusiva, como ocorre no catolicismo romano, aí os sacerdotes católicos. A palavra sacerdote não se aplica a nenhum indivíduo, senão ao próprio Cristo, que se constitui sumo sacerdote do povo redimido. Na nova aliança, Cristo é o único mediador entre nós e o Pai Celestial. Então, na antiga aliança havia os sacerdotes que serviam de mediador entre o povo e Deus. Mas na nova aliança, Cristo é o único sacerdote, ele é o único sumo sacerdote que nos liga diretamente a Deus, diretamente ao tabernáculo celestial. O subtópico 2, o sacerdócio coletivo dos cristãos. Por outro lado, Cristo é o único sumo sacerdote, mas a igreja, nós somos chamados para exercer o sacerdócio real no corpo de Cristo. O sacerdócio coletivo dos cristãos. Por outro lado, segundo o ensino do Novo Testamento, todo crente, sem distinção, faz parte do sacerdócio real. Nós só fazemos parte desse reino e fomos chamados para que nesse sacerdócio real nós possamos estar anunciando as virtudes,
daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, por meio de Jesus Cristo, podemos oferecer não sacrifícios agora de animais, mas sacrifícios espirituais, que o nosso próprio ser, o nosso corpo seja um holocausto vivo, que nós possamos estar apresentando diante do altar do Senhor, que toda a nossa vida, toda a nossa força, todos os nossos dons estejam à disposição do Senhor. Acerca disso, o apóstolo Pedro escreveu que os crentes representam um corpo sacerdotal em Jesus Cristo, porque nós somos o próprio corpo de Cristo e nós estamos numa nova relação com Deus, uma relação de sacerdócio real, de povo santo, de nação adquirida. Em Apocalipse, o apóstolo João retoma esse mesmo princípio, quando diz em Apocalipse, capítulo 1, versos 5 ao 6, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, e para ele poder e glória para todos sempre. Amém. Então olha que interessante esse texto, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele quem? A ele, a Jesus, ao próprio Deus, a ele seja o poder e a glória para todos sempre. Amém. Louvado seja o nome de Jesus, porque só é possível nós termos alcançado essa nova posição no mundo espiritual por causa do mérito, por causa do sacrifício de Cristo. Então, aí o texto é que o comentarista prossegue. O resgate dessa maravilhosa doutrina remonta à reforma protestante, ao movimento pentecostal, ou seja, resgatar essa doutrina de que nós fomos amados por Cristo, nós somos resgatados por Cristo e que nós participamos do sacerdócio de Cristo, onde não há necessidade do intermediário humano, mas o próprio Jesus, ele é o agente, ele é o sumo sacerdote dessa nova aliança. Aí o subtópico 3 deste ponto primeiro nos apresenta Jesus Cristo, sumo sacerdote no céu. Atente, querido irmão, para o seguinte versículo, em Hebreus 8, verso 1 e 2, quando nos diz, ora, assuma do que temos dito e que assuma do que temos dito é que temos o que? O resultado, a conclusão do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, que está assentado nos céus, à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou, e não o homem. Jesus fundou esse novo tabernáculo fundado nos céus, através do seu sangue, através das suas conquistas na cruz do Calvário, exatamente para que nós pudéssemos fazer parte, para que nós pudéssemos pertencer a esse sumo sacerdote, a esse sacerdócio celestial, a esse sacerdote de Cristo, a esse sacerdócio de Cristo. Esse texto revela que nosso Senhor, o sumo sacerdote perfeito, está à destra do Pai nos céus e que de maneira singular e verdadeira ministra no tabernáculo celestial. Agora os céus é o nosso tabernáculo. Isso aconteceu porque a sua obra foi completa e perfeita. Por isso ele, Jesus, ele é o mediador, o advogado e intercessor. Ele proveu para nós um conserto melhor. Então, em Jesus nós temos um novo conserto, nós temos um conserto melhor. Nós temos um pacto perfeito, nós temos então agora a garantia de pertencermos ou de fazermos parte de um sacerdócio espiritual. Louvado seja o nome de Jesus. Então esse primeiro ponto aí nós vimos exatamente que o sacerdócio celestial tem um único sumo sacerdote que é Jesus. Pertencemos agora a um sacerdócio espiritual. Esse sacerdócio tem como único sumo sacerdote o próprio Jesus, e esse sacerdócio e esse santuário o qual nós estamos agora cultuando, é um santuário celestial, não feito por mãos de homem, mas sim por Deus no próprio céus, através do sacrifício de Cristo. E aí o tópico 2 da lição nos apresenta o sacerdócio universal da igreja. Então, enquanto igreja, nós
recebemos de Deus um sacerdócio universal, para que nós possamos, em todo o universo, que nós possamos estar sendo os representantes de Deus, sendo a extensão do corpo de Cristo aqui na Terra. Primeiro subtópico, uma doutrina bíblica fundamentada na pedra que é Cristo, na pedra angular. Ao longo da Escritura, encontramos várias porções a respeito da pedra que é Cristo. No Novo Testamento, por exemplo, vemos tanto o apóstolo Paulo quanto Pedro citar Isaías 28:16. Ambos afirmam, mediante o Espírito Santo, que Cristo é a pedra. Cristo é a pedra sobre a qual nós somos edificados. Em Efésios 2:20, está ratificado que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Assim podemos afirmar que o sacerdócio universal dos crentes, em primeiro lugar, está fundamentado na pedra que é Cristo Jesus, nosso sumo sacerdote. Então, o sacerdócio espiritual da igreja, do crente, ele não está fundado em homem, não está fundado em Levi, em uma tribo humana, mas o nosso sacerdócio celestial, universal, ele está fundado na pedra da esquina, na pedra que é o próprio Cristo. Ou seja, Cristo é o fundamento da nossa fé. Nós somos firmados em Cristo, nós somos levantados em Cristo, nós somos chamados para sermos edificados em Cristo, nesse sacerdote perfeito, nesse sumo sacerdócio único, e nesse Deus que é sobre o qual nós somos edificados e no qual nós temos e desfrutamos da vida eterna. Aí o subtópico 2 desse tópico nos apresenta: distinguindo a pedra, que é Cristo, de pedras vivas, que são os crentes. Se Cristo é a principal pedra de esquina, os crentes são as pedras vivas construídas no grande edifício. Então, Cristo, ele é a pedra de esquina, ele é a base da construção desse edifício, e cada um de nós, cada um dos salvos, são pedras vivas construídas no grande edifício espiritual, no grande tabernáculo celestial. Nós somos pedras desse grande tabernáculo. Louvado seja o nome do Senhor. Todos os membros da Igreja de Cristo são pedras vivas edificadas sobre a pedra angular, que é Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Então, cada crente, cada membro, ele é edificado, são pedras vivas edificadas sobre a pedra principal, que é o próprio Jesus Cristo. Essa metáfora bíblica ilustra a doutrina fundamental do sacerdócio universal dos crentes, ou seja, Deus nos vê como sacerdotes ministrando na sua presença. Somos ministros de um templo espiritual. Nós estamos ministrando num templo espiritual, nós estamos ministrando para que outros possam fazer parte desse grande edifício, desse grande templo que é o próprio corpo de Cristo, constituído por pedras vivas, que são exatamente os salvos comprados e lavados pelo sangue de Jesus, pelo sacrifício vicário de Cristo. E cada pedra viva constitui exatamente esse edifício. Por isso, aí o comentarista da lição, ele nos deixa um conselho: por isso você é chamado para ser um sacerdote nesses dias difíceis. Essa escolha foi feita no Calvário mediante o sacrifício apresentado pelo sumo sacerdote perfeito. Portanto, os requisitos para a escolha desse ofício não estão baseados na etnia ou em qualquer outra distinção humana, mas na graça de Deus, por meio da fé em Cristo Jesus. Como sacerdotes de Cristo, temos acesso ao trono da graça. Louvado seja o nome de Jesus. Jesus está nos céus, ele está à destra de Deus, ele intercede por nós, ele montou agora um sacerdócio, um tabernáculo eterno, um tabernáculo nos céus, e através de Cristo nós fazemos parte desse tabernáculo. Nós somos as pedras vivas edificadas sobre a pedra principal, que é Cristo, e através de Cristo nós temos o privilégio de fazer parte de um novo sacerdócio, de um sacerdócio espiritual, de um sacerdócio cujo fundamento, cujo sumo sacerdote é o próprio Jesus Cristo. Louvado seja o seu nome para sempre. E aí o terceiro tópico da lição nos apresenta o maior e mais perfeito tabernáculo. Primeiro subtópico, o santuário terrestre. No santuário terrestre, o tabernáculo, as atividades litúrgicas eram executadas
em 3 lugares, que era o pátio ou o átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo. O pátio era um lugar descoberto, mas o lugar santo e o santíssimo achavam-se cobertos. A mobília se compunha de que no lugar santo era constituída pelo castiçal de ouro, a mesa dos pães da proposição e o altar do incenso. Toda essa imagem tem uma relação especial com o ministério sacerdotal de Jesus Cristo no santuário celestial. E o santuário celestial? Santuário celestial, subtópico 2. Esse santuário pode ser identificado com o tabernáculo que não foi feito por mãos humanas. É o lugar onde Deus habitará com os homens para sempre. Cristo Jesus garantiu-nos essa bênção quando, na consumação de seu sacrifício, o véu do templo rasgou-se de alto a baixo. Assim, o caminho para o tabernáculo celestial ele foi aberto. Nosso acesso já está garantido. Nós já temos o acesso garantido ao tabernáculo que é os céus, através do sacrifício de Cristo. O próprio Jesus, ele disse que iria preparar lugar e ele voltaria para que onde ele estivesse, nós estivéssemos também. Então o caminho já foi aberto para esse novo tabernáculo, para esse acesso a Deus. O caminho foi aberto por intermédio do sacrifício vicário, de todo o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Aí o subtópico 3 nos apresenta o sacrifício perfeito de Cristo. A palavra de Deus mostra que o sacrifício de Jesus, Cristo, ele foi suficiente e eterno. Não há necessidade de um complemento. Ele já fez o bastante, o necessário para a nossa vida e morada com ele. Não era preciso passar olha, isso aqui é muito interessante, não era preciso passar repetidamente pelo Calvário. Então não era preciso passar repetidamente pelo Calvário para garantir-nos a redenção eterna. Bastou um único sacrifício. Sacrifícios e sacrifícios eram oferecidos no altar do sacrifício na antiga aliança. Sempre pelos mesmos pecados, mas na cruz do Calvário, no sacrifício da cruz, no Calvário, no altar, não é necessidade de Jesus ter passado várias vezes. Ele, uma vez por todas, ele se ofertou, ele se ofereceu como sacrifício definitivo. E esse sacrifício foi suficiente para a nossa eterna redenção. Louvado seja o seu nome para sempre. Diferentemente do sacrifício antigo, que era parcial, o de Cristo foi definitivo e perfeito. A Bíblia declara que nosso Senhor, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. O seu próprio sacrifício foi a garantia do aniquilamento do pecado. Que mensagem maravilhosa, que palavra consoladora. Então eu e você, nós podemos descansar no sacrifício de Cristo. Nós podemos descansar, porque Cristo ele ofereceu um sacrifício completo, um sacrifício perfeito. E nesse sacrifício nós alcançamos a redenção de todos os nossos pecados. Nós não tivemos apenas o nosso pecado coberto, como era na antiga aliança, ali esperando que um dia viesse o cumprimento total daquilo para o qual aqueles sacrifícios, aquele tabernáculo, todo aquele sacerdócio levítico apontava. Jesus é o cumprimento de todas as profecias. Nele há o cumprimento cabal de tudo aquilo que estava prefigurado no tabernáculo. E nós agora temos esse acesso completo, esse acesso total à presença de Deus, ao tabernáculo celestial, desde que nós passemos pelo Calvário, desde que nós sejamos alcançados pelo sacrifício de Cristo, que tem condição de purificar-nos de todas as nossas iniquidades. Louvado seja o nome eterno do Senhor. A conclusão da nossa lição nos diz o seguinte: uma vez que o tabernáculo mosaico passou, temos agora um santuário maior, um sacrifício suficiente e uma salvação definitiva. Na aliança antiga, as pessoas comuns não tinham acesso direto ao Santo dos Santos. As pessoas comuns não tinham acesso a isso, e muito menos os gentios. Eram apenas os sumos sacerdotes que tinham acesso ao Santo do Santo. Mas na nova aliança, qualquer pessoa
independente da etnia ou da classe social, mediante Cristo Jesus, pode entrar na presença de Deus pelo novo e vivo caminho que foi exatamente aberto pelo seu sangue, pela sua morte, pela sua humilhação, mas também pela sua vitória sobre a morte na ressurreição. Então aqui nós temos aqui o fechamento dessa lição, e que traz esse ensinamento maravilhoso para nós, que é fazer-nos entender que o sacerdócio celestial, o sacerdócio de Cristo, ele é um sacerdócio perfeito, que Cristo nos conquistou na cruz do Calvário o direito de pertencermos a uma nova aliança, ao novo sacerdócio, de pertencermos a esse sacerdócio real e de podermos desfrutar de uma nova vida, de uma nova dimensão de vida através de todo o mérito dele na cruz do Calvário. Então que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Eu espero em Deus que não apenas esta lição, mas como todas as demais lições, como tudo aquilo que nós temos tido a oportunidade de estudar através desse meio de comunicação, que é esse canal aqui no YouTube. Eu espero em Deus que você esteja sendo abençoado de maneira poderosa, que você possa valorizar esses momentos, essa oportunidade e, acima de tudo, ser conscientizado para valorizar a obra de Cristo, aquilo que Cristo fez por você na cruz do Calvário. Hoje você não precisa trazer um animal, trazer nenhuma oferta material para conquistar o favor, e um favor temporário da parte de Deus. Tudo aquilo que era necessário ser feito, Jesus já fez, que foi entregar-se a si mesmo na cruz do Calvário. E o que me compete, o que compete a você é aceitar esse sacrifício, é deixar ser alcançado pelo sacrifício de Cristo, é aliançar-se com Deus, é ir até o Calvário e ali sair do Calvário redimido, é passar pela porta do pátio, dentro dessa simbologia do pátio da antiga aliança, e essa porta, ela apontava, aquela única porta apontava para Cristo. Então, para você fazer parte da nova aliança, você tem que entrar pela porta que é Cristo, você tem que passar pelo altar do sacrifício que é Cristo, tem que ser lavado em Cristo, tem que passar pela mesa dos pães da proposição, que é apresentar-se diante de Deus, ser iluminado pela luz do castiçal, que é a luz do próprio Cristo, é você ser purificado também no altar do incenso, ser oferecido diante de Deus, é você também entrar no Santo do Santo, através da nova aliança, da aliança com Deus, feita através do sangue de Jesus, para que tudo isso possa te habilitar a entrar no novo concerto, a estar no novo tabernáculo, a pertencer ao novo sacerdócio. Mas tudo isso começa com a cruz, tudo isso começa com entregar-se a Jesus, com um verdadeiro encontro com Deus. Não há como nós negarmos as etapas da vida espiritual. Se na antiga aliança tinha que se passar pela porta do tabernáculo, adentrar o pátio, a passar pelo todo aquele ritual do pátio, depois no lugar santo, no Santo do Santo, tudo isso simbolizava Jesus. E você, ao ter um encontro com Cristo, você estará sendo morto com Ele, você estará sofrendo com Ele, porque a Bíblia diz que se nós quisermos reinar com Cristo, nós também temos que sofrer com Ele. É de graça, a salvação é de graça, sim, é pelos méritos de Cristo, sim, mas é necessário que não viva mais eu, mas Cristo vive em mim. Para você fazer parte da nova aliança, é necessário você morrer com Cristo, é necessário você desaparecer no sacrifício de Cristo, para que com Ele você seja ressuscitado, para que com Ele você possa reinar em glória, para que com Ele você possa pertencer ao tabernáculo celestial. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Eu agradeço a vocês que tiveram aí o cuidado de acompanhar todas as nossas postagens desse trimestre e de outros passados, e eu espero poder continuar contando com a sua audiência, que você possa estar também divulgando esse trabalho, levando outras pessoas a serem edificadas, a se inscrever no nosso canal, que você possa compartilhar os nossos vídeos, que você possa ser um divulgador, um propagador do ensinamento da palavra de Deus. Que Deus nos abençoe, um grande abraço. Na próxima semana nós já estaremos aí com um vídeo em torno de uma nova lição que vai estar falando sobre os talentos, sobre os dons, e eu espero que você continue sendo abençoado e edificado pela palavra de Deus. Que Deus nos abençoe, um grande abraço. A paz do Senhor, que Deus abençoe você e toda a sua família, em nome de Jesus. Amém.